E aí, você acha que os ETs são reais? E se eles existem, você acha que os governos sabem e por algum motivo não conta para todo mundo? Recentemente, o Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, acabou falando aparentemente um pouco demais em um podcast e deixou todo mundo novamente curioso sobre esse tipo de tema. Será que finalmente o governo americano vai abrir os segredos sobre os ETs? Tudo aconteceu lá em um podcast onde ele estava falando sobre política de boinha, quando foi feita a pergunta: os ETs são reais? Daí a resposta dele foi imediata: eles são reais, mas eu ainda não vi. Teoricamente ele deu essa resposta sem nenhuma ajuda da sua assessoria e sem filtro, algo rápido e sincero. Agora vem cá, pensa comigo. Para ele ter esse nível de convicção, e ele sendo quem é, tem que ter um pouco de embasamento. Se ele não soubesse nada, ele teria dito, não sei, ou enrolado. Ah, esse tema é um tema complicado de falar e tal. Mas ele fez uma afirmação, eles são reais. Daí a coisa ficou um pouco mais estranha. Sem que o entrevistador tivesse perguntado, ele já saiu falando sobre a Área 51. Ele disse que não existem instalações subterrâneas lá e que, a não ser que exista uma enorme conspiração que esconda isso até mesmo do presidente, ele tem certeza que nada disso é real. O que acaba não ajudando em nada, porque todo mundo sabe que os ex-presidentes dos Estados Unidos claramente não podem falar sobre temas secretos. Depois dessas falas, a galera que adora as teorias de conspiração ficaram malucas na internet, e aí, obviamente, veio uma tentativa de controle de danos da parte dele. Nas redes sociais, ele tentou explicar, com aquele papinho que a gente já conhece, de que estatisticamente o universo é vasto e dessa forma a possibilidade de existência de vida é gigantesca, mas que as chances de contato ainda são baixas. Eu particularmente penso dessa forma, e se for para confiar na ciência, e é claro que esse é o caminho, temos que considerar essa possibilidade estatística, e que até agora nunca tivemos grandes evidências de que já fomos visitados, ou pelo menos as evidências ainda não foram compartilhadas. Mas aí, naquela mensagem que ele mandou nas redes sociais, o que deixou todo mundo com o pé atrás foi ele ter terminado o texto com um "é sério". Falar isso, na tentativa de convencer qualquer pessoa sobre qualquer assunto, geralmente nunca resulta em você realmente convencer essa pessoa. Daí eu acredito que você pode acabar interpretando de duas formas. Ou ele tentou realmente dizer que não sabe de nada mais sobre esse tema, ou ele deixou esse "é sério" como uma forma de deixar entre as linhas uma mensagem de que existe algo a mais que não pode ser dito. Afinal, uma pessoa como ele não escreveria nada assim, sem motivos. Mas veja, nessa segunda opção a gente já está indo para as teorias de conspiração. Eu acho que também vale lembrar que teve uma alteração de comportamento sobre esse tipo de tema lá no governo Biden. O Pentágono mudou a postura e agora OVNIs são tratados como uma ameaça à segurança nacional. Dizem que é por causa da possibilidade de espionagem de balões chineses, drones, etc. Se você gosta desse tema, deve lembrar do fenômeno das luzes de New Jersey, que durou ali por volta de novembro de 2024 a janeiro de 25. Tiveram diversos relatos de avistamentos de luzes no céu que teriam o tamanho de carros SUV, ficando parados lá no ar durante horas. Tudo isso teve ampla cobertura da mídia local e internacional, várias pessoas fazendo lives em tempo real mostrando essas luzes, e é claro, durante todo esse tempo, o governo sem dar nenhuma explicação plausível sobre o que estaria acontecendo lá. O fenômeno parou, assim como começou do nada, e o tema foi abafado, sem nenhuma explicação. Os céticos acreditaram na versão de que tudo isso eram drones convencionais, mesmo ignorando o fato dessas luzes ficarem lá paradas durante horas, sem gastar bateria e sem que o governo conseguisse derrubar esses drones. E já os believers, com a certeza de que novamente fomos visitados e observados. Agora, recentemente no governo Trump, existem rumores na linha das teorias de conspiração de que ele prepara um discurso que seria o discurso mais importante da história da humanidade, lá para o dia 8 de julho, agora, de 2026. Esse dia é a abertura da temporada de futebol americano, onde existe uma enorme audiência dos Estados Unidos e uma atenção gigantesca de toda a mídia. Para ajudar, nessa mesma data, será o aniversário do incidente de Roswell.
E aí, será que a gente finalmente vai ter a revelação? Ou apenas isso é mais uma cortina de fumaça, mais marketing da mídia, do governo? O fato é, esse tema voltou novamente a estar em alta, os lados polarizados, como em todas as notícias e todos os temas na internet. Mas me fala, você acha que finalmente a gente vai ter essa revelação e a humanidade estaria preparada para finalmente saber que não está sozinha no universo? Você acha que isso, de repente, iria destruir os pilares da humanidade, afetando ali todas as crenças, todas as religiões e toda a nossa sociedade? Me fala aqui nos comentários o que você acha sobre isso.